A moral, como geralmente é entendida, carrega a aparência de algo objetivo, racional e universal. Mas a realidade é que muitas de nossas decisões consideradas éticas têm mais a ver com reações estéticas do que com princípios. O que nos causa prazer, beleza ou simpatia tende a parecer mais bom aos nossos olhos. O que é feio, disforme ou repulsivo tende a ser moralmente rejeitado. É por isso que uma borboleta agonizante gera compaixão, enquanto um rato sofrendo não nos comove. A moralidade se disfarça de justiça, mas, na prática, é muitas vezes uma estética emocional. Ela opera com base no que nos é agradável ou suportável, como um juiz influenciado pelo tom da voz, a cor da pele e o sorriso do réu. Essa estética da moralidade nos molda desde a infância. Crescemos ouvindo histórias onde o vilão é feio e escuro, e o herói é belo e claro. Não se trata apenas de gosto, trata-se da raiz inconsciente daquilo que entendemos como bom ou mal. A beleza, nesse cenário, redime até o crime. A feiura, por sua vez, condena até o inocente. Schopenhauer. A vontade irracional e a moralidade condicionada. Arthur Schopenhauer via o mundo como regido por uma vontade cega, irracional e insaciável. Essa vontade não está interessada em justiça, ética ou lógica. Ela apenas deseja, e o desejo é caótico. Dentro dessa visão, nossas ações ditas morais não passam de reações inconscientes contaminadas por essa força. Para ele, a única possibilidade real de moralidade está na compaixão. Mas mesmo esta é profundamente condicionada por filtros subjetivos. A aparência de quem sofre, sua identidade cultural, o quanto nos identificamos com sua dor. Em outras palavras, não sentimos compaixão por todos, mas apenas por aqueles que ativam nossa sensibilidade estética e emocional. Isso explica por que o sofrimento de um cão abandonado viraliza, enquanto o de um garoto faminto numa periferia passa despercebido. Ambos sofrem, mas um é esteticamente vendável. A moral, nesse cenário, não é um princípio ético puro, mas uma reação emocional moldada por gostos e traumas. O sofrimento invisível. A sociedade moderna é um espetáculo seletivo de compaixão. Sofrimentos que não aparecem nas redes, que não são bonitos de ver ou que não cabem em uma narrativa comovente, são ignorados. Um porco agonizando em um matadouro não comove porque está longe, escondido, e porque, sinceramente, preferimos o bacon à empatia. Essa moralidade cega serve ao conforto individual. Criamos filtros que tornam o sofrimento invisível sempre que ele ameaça nosso estilo de vida. A criança desnutrida na África não concorre com a selfie do dia. O adolescente preso injustamente é eclipsado pela fofura de um cãozinho resgatado. O sofrimento invisível. Essa indiferença seletiva é o que Schopenhauer chamaria de manifestação da vontade egoísta. Reagimos apenas ao que nos afeta diretamente, emocional ou esteticamente. A moral se torna uma ferramenta de sobrevivência emocional, não de justiça universal. O problema é que, nesse processo, o sofrimento real se torna estatística e a empatia vira espetáculo. Nietzsche. A estética da moral e a origem do ressentimento. Friedrich Nietzsche avança ainda mais nessa crítica. Para ele, a moral não é apenas uma ilusão estética, mas uma construção histórica baseada no ressentimento. A moral dos fracos, os oprimidos, nasceu como uma forma de inverter os valores dos fortes. Mas ao fazer isso, também moldou a bondade como algo associado à dor, à feiura e ao sofrimento. Nietzsche observa que a beleza física, a linguagem eloquente e a aparência social frequentemente definem o julgamento moral. Um jovem bonito, branco e articulado que comete um crime recebe manchetes como promissor. Já uma mulher negra, pobre, de aparência comum, é monstruosa ao cometer o mesmo ato. A moralidade, nesse sentido, se converte numa performance.
Quem parece bom é tratado como bom. Quem parece feio carrega o peso do pecado. A estética, mais uma vez, define a ética. Nietzsche propõe, então, uma ruptura. Abandonar as máscaras da moralidade herdada, assumir nossos impulsos e desejos sem o verniz da hipocrisia. É um chamado à coragem de viver sem anestesia moral. A beleza como critério moral inconsciente. O dilema de Platão. Platão, em suas obras, associava o belo ao bom e ao verdadeiro. Para ele, a beleza era uma expressão sensível de uma verdade superior, algo que deveria nos elevar ao mundo das ideias puras. No entanto, essa conexão entre beleza e bondade, se tomada ao pé da letra, cria um dilema ético profundo. Afinal, o que é feio pode ser considerado mal? E se for, onde está a justiça nisso? Essa visão platônica ainda influencia a moralidade ocidental. Celebramos o belo como virtuoso. Políticos carismáticos são vistos como mais confiáveis. Pessoas com aparência agradável são mais bem tratadas desde a infância, recebendo mais oportunidades, mais perdão e mais carinho. Tudo isso molda uma estrutura moral, baseada não no caráter, mas na superfície. Mas há um problema. Quando reduzimos o bem à aparência, tornamo-nos cegos à profundidade. A bondade que é silenciosa, imperfeita, difícil de digerir, torna-se invisível. Platão buscava transcender o mundo sensível, mas na prática a sociedade ficou presa à casca, julgando virtude pela embalagem. Essa confusão entre aparência e essência é um dos grandes paradoxos da moralidade moderna. A estética do sofrimento e a indústria da empatia. No mundo das redes sociais, o sofrimento virou estética. Existe uma estética da pobreza, da tristeza, da luta, e ela é usada para engajamento. Criadores de conteúdo mostram cenas de dor com trilhas sonoras tocantes, filtros melancólicos e legendas poéticas. Parece que finalmente nos importamos. Mas será mesmo? A dor virou conteúdo e a empatia, produto. O sofrimento que se encaixa nos moldes visuais da rede comove. O que não cabe na estética da compaixão digital é ignorado. Esse fenômeno denuncia uma moralidade baseada em filtros, literal e metaforicamente. Só nos sensibilizamos com o que é bem editado. Pensadores como Theodor Adorno e Guy Debord já alertavam sobre isso. A sociedade do espetáculo transforma tudo em imagem, e a imagem em mercadoria. A empatia virou um bem de consumo, regulado por algoritmos e pelo apelo visual. A consequência é brutal. O sofrimento real, cru, não vende e, portanto, não existe. Simone Weil e a atenção como verdadeira ética. Contra essa moralidade de aparências, Simone Weil propõe um caminho radical. A atenção. Para ela, a verdadeira compaixão não nasce de emoções estéticas ou impulsos morais pré-fabricados, mas da disposição de olhar o outro sem querer nada em troca. Atenção, intensa, pura, é a forma mais rara e generosa da generosidade, dizia ela. Essa atenção é silenciosa, desinteressada e contrária ao espetáculo. Não escolhe quem merece cuidado com base em sua beleza, carisma ou editabilidade. Ela exige uma ética da presença. Ver o invisível, escutar o não dito, acolher o que é disforme, incômodo, feio até. Weil nos chama a superar o julgamento automático que nos faz reagir como máquinas estéticas e a mergulhar na humanidade profunda do outro. A proposta é radical porque exige o abandono da vaidade moral. Exige que paremos de nos ver como bons apenas porque nos emocionamos com vídeos tocantes ou ajudamos causas bonitas. A ética da atenção é silenciosa, sem likes, sem holofotes. É talvez a única ética possível num mundo onde tudo virou aparência. A moralidade no espelho. Julgamos o outro ou a nós mesmos. Em última instância, quando julgamos moralmente alguém, estamos julgando aquilo que ele nos faz sentir.
Um rosto nos causa ternura, e o absolvemos. Uma aparência nos incomoda, e o condenamos. A moral, nesse nível, se torna um reflexo, um espelho do nosso próprio gosto, medo, história. É por isso que algumas causas ganham atenção, enquanto outras são silenciadas. É por isso que certas dores mobilizam milhões e outras nem um olhar. A questão não está nos fatos, mas no impacto que eles causam em nossas percepções estéticas e emocionais. A moralidade, nesse espelho, revela uma ferida. Não somos tão justos quanto pensamos. E talvez seja preciso aceitar isso como ponto de partida, não como culpa, mas como responsabilidade. Assumir que julgamos pelo que sentimos é o primeiro passo para criar uma ética mais consciente, mais profunda, menos reativa. Ética e estética na atualidade. O estilo como virtude social. No mundo contemporâneo, onde cada indivíduo é incentivado a construir sua marca pessoal, a estética deixou de ser apenas uma forma de expressão e passou a ser um valor moral por si só. A forma como alguém se veste, fala, organiza seu feed de Instagram ou até edita seus vídeos se tornou símbolo de caráter, competência, confiabilidade. Um bom estilo virou sinônimo de boa pessoa. Essa fusão entre moralidade e estética está em toda parte. Pessoas que dominam o discurso visual e emocional da época são vistas como mais dignas de atenção, de escuta, de autoridade. Os influenciadores com visuais minimalistas e mensagens inspiradoras são vistos como sábios. Os profissionais com boa dicção, postura elegante e aparência saudável são vistos como mais capazes, mesmo quando os dados ou suas ações dizem o contrário. A consequência disso é uma ética frágil, baseada no design de imagem. Como aponta Byung-Chul Han na Sociedade da Transparência, o valor do sujeito não está mais na profundidade de seu pensamento, mas na legibilidade de sua estética. E nesse contexto, ser ético muitas vezes significa parecer ético, mesmo que nada, de fato, tenha mudado por dentro. A estética como superação da moral tradicional Nietzsche rompe com a moral tradicional ao declarar que os valores do bem e do mal são construções históricas, muitas vezes ligadas ao ressentimento e à domesticação dos instintos humanos. Para ele, a estética, entendida como criação, potência, força vital, é uma via para superar a moral de rebanho. Ao invés de seguir mandamentos herdados, o indivíduo deve criar seus próprios valores, transformar a própria vida em obra de arte. Isso não significa viver com beleza decorativa, mas com intensidade e autenticidade. Para Nietzsche, uma vida que expressa sua própria força é mais ética do que uma vida que obedece regras cegamente. A provocação de Nietzsche é poderosa. E se a estética não fosse apenas aparência, mas força interior? E se a verdadeira moralidade estivesse em como cada pessoa lida com seus abismos, suas contradições, seus impulsos? Para o filósofo, quem consegue integrar essas forças e ainda criar algo singular com elas, seja arte, pensamento ou estilo de vida, está mais próximo da grandeza ética do que quem apenas cumpre normas externas. A estética do cotidiano e a ética do detalhe. Em contraponto aos grandes sistemas filosóficos, existe uma ética do cotidiano. A forma como colocamos a mesa, escutamos alguém sem interromper, olhamos com atenção para o que parece banal, tudo isso tem valor moral. O filósofo japonês Yanagi Soetsu, fundador do movimento Mingei, acreditava que a beleza residia nas coisas simples, feitas com alma e respeito. Essa estética do detalhe nos ensina algo valioso, que moralidade não precisa de grandes gestos. Um sorriso sem intenção de retorno, uma gentileza que ninguém vê, uma escolha que prejudica o ego, mas favorece o coletivo. Tudo isso é expressão estética do bem. Essa visão resgata a ética como presença no mundo, não como teoria. Ela nos convida a sair da busca por aprovação estética e entrar numa forma de viver
onde cada gesto, mesmo invisível, carrega um valor. Uma ética assim não depende de aplausos, nem de filtros, nem de beleza idealizada. Ela floresce no real. Ao longo deste vídeo, vimos como a moralidade e a estética se entrelaçam de forma profunda e muitas vezes contraditória. Desde Platão até os tempos atuais, passamos por ideias que apontam tanto para os perigos dessa fusão, como a moral baseada em aparência, quanto para suas potencialidades, como a vida elevada à expressão autêntica, em Nietzsche. Discutimos como a estética influencia julgamentos morais inconscientes, como o sofrimento virou espetáculo, e como a atenção, proposta por Simone Weil, pode ser uma alternativa silenciosa, mas revolucionária. Analisamos também como vivemos numa era onde o estilo virou critério ético e como o cotidiano pode resgatar a ética mais genuína, longe dos holofotes. Mais do que apontar certo e errado, este roteiro propôs uma pergunta fundamental. O que faz com que vejamos alguém como bom ou mau? O que nos guia nesse julgamento? Se a resposta passa pela estética, então é hora de voltarmos à essência e nos perguntarmos se o nosso senso moral está realmente enraizado na justiça, ou apenas naquilo que nos agrada aos olhos. Para aqueles que desejam aprofundar ainda mais a reflexão sobre os temas que abordamos, gostaria de sugerir 3 leituras. 1. A Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han. Uma obra fundamental para entender como a estética da performance, da produtividade e da positividade influencia não só a nossa moralidade, mas também nosso valor social. Han discute como, na sociedade atual, o sofrimento é ocultado e a estética do sucesso se torna um critério moral. 2. Além do bem e do mal. Friedrich Nietzsche. Neste livro, Nietzsche desmonta as ilusões da moralidade tradicional e questiona as bases do que chamamos de bem e mal. Ele revela como julgamos o mundo a partir de filtros que muitas vezes são estéticos, emocionais e históricos, não universais. 3. A Sociedade do Espetáculo, Guy Debord. Um clássico que mostra como a imagem substituiu a experiência direta e moldou nosso senso de valor e verdade. Se esse vídeo te fez pensar um pouco diferente sobre como a moral e a estética influenciam nossas reações, se inscreve aqui no canal para a gente continuar trocando ideias que saem do óbvio. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilha com alguém que vai curtir refletir sobre isso também. E me conta nos comentários. Você já julgou alguém só pela aparência? Bora conversar sobre isso.